Agora sim, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 4, nossa leitura será do verso 1 ao verso 5. Esse é o texto que nós vamos considerar hoje. Para quem está vindo pela primeira vez, nós estamos há algumas semanas olhando essa carta, estudando essa carta aqui, versículo por versículo, e procurando compreender o que Deus nos ensina através dela. Eu disse para os irmãos até aqui que a igreja de Corinto tinha dois grandes problemas. O primeiro era a exaltação da sabedoria humana. E o segundo era a exaltação de líderes humanos. Então os coríntios brigavam por opiniões, e eles também brigavam por pessoas. E a igreja era um conflito só. Na última pregação, nós vimos o modo como Paulo combateu a exaltação da sabedoria humana. Ele disse mais ou menos o seguinte: se você quer ser sábio aos olhos de Deus, é preciso se emburrecer para a sabedoria desse mundo. Então nós falamos isso na última pregação. E para combater a briga que eles tinham em torno de líderes, Paulo diz que todos os líderes pertenciam à igreja do Senhor. Eles não precisavam ficar brigando, dizendo eu sou desse, eu sou daquele, porque todos foram dados por Deus para abençoar a igreja de Cristo. Hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade a esse argumento de Paulo. Os irmãos vão ver que nesses versículos que leremos aqui, o apóstolo Paulo vai convidar os crentes de Corinto a terem uma visão correta dos líderes da igreja. Quem são os líderes da igreja? Como é que eles devem viver? Qual deve ser o caráter deles? Como é que deve ser o comportamento, a postura deles diante da congregação? O que se requer deles? Então, irmãos, a maior parte dessa pregação aqui é para nós pastores, mas é também para a igreja do Senhor, porque a igreja precisa aprender a corretamente definir aquelas pessoas que o Senhor colocou à frente do seu povo, para você não nutrir expectativas erradas e deixar de esperar aquilo que deve ser esperado. Então nós vamos ver esse assunto hoje. O nosso objetivo é falar um pouco mais sobre o perfil de um pastor segundo o Novo Testamento e também ensinar a igreja a única recompensa que importa. Os irmãos vão ver aqui que o apóstolo Paulo vai falar de uma recompensa maravilhosa, e ele vai mostrar que essa é a única recompensa que tanto os líderes quanto a igreja de Deus deveria querer. Mas vamos ler o texto, vamos ler com fé a palavra do Senhor, depois a gente volta olhando pedaço por pedaço dele. Verso 1, lemos assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim mesmo, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém? Amém. Belo texto, irmãos, texto muito bonito. Nós vamos ver aqui o caráter e o pagamento dos líderes da igreja, e nós vamos tentar mostrar para os irmãos aqui alguns termos que ajudam a definir como é que deve ser a vida, a postura e as expectativas de um servo de Deus que está à frente do povo do Senhor. Irmãos, nós vamos começar em primeiro lugar com o verso 1. E aqui no verso 1 nós vamos ver a seguinte informação: a natureza de um líder da igreja de Deus. Quem é essa pessoa? Como é que Deus o define? Vocês sabem que a nossa cultura tem diversas formas de definir um pastor, mas nós temos aqui um modo que o Novo Testamento, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, definiu. Então, no verso 1, lendo novamente com os irmãos, observem agora duas expressões que o apóstolo Paulo usa para definir a natureza, o tipo, o caráter daquele que é o ministro da igreja de Deus. Ele diz assim: assim, pois, importa
que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então os irmãos viram que ele definiu um líder da igreja de Deus utilizando duas expressões. A primeira, ministros de Cristo, e a segunda, despenseiros dos mistérios de Deus. Antes de olhar essas duas expressões um pouco mais de perto, os irmãos perceberam que o versículo começa com um assim, pois. Essa conexão assim, pois, é para mostrar que o apóstolo Paulo não está iniciando de fato um assunto completamente novo, mas que é o desenvolvimento daquilo que ele vem falando anteriormente. E o que foi que ele disse anteriormente? Os irmãos podem ver no verso 21, ele diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Eu falei várias vezes para os irmãos que esse era o problema da igreja de Corinto. Eles ficavam dando glórias, eles ficavam jogando confetes nos seus líderes prediletos. Então é dentro dessa ideia de uma supervalorização dos líderes. Nós somos os que trabalham nas galés da igreja de Cristo. Tudo isso, irmãos, é para chamá-los a ter uma visão correta de quem eles eram no reino de Deus. Notem que ele diz assim: ministros de Cristo. Ele não diz ministros do povo. Os irmãos sabem que se fala muito da figura do pastor como um servo do povo. Eu não diria que falar isso é completamente errado, mas eu acho que é impreciso.
O contrário é igualmente verdadeiro. Quando o pastor se torna primeiro servo do povo, em vez de ser servo de Cristo, logo logo ele começa a mudar a igreja. Logo logo ele começa a criar meios para dar as pessoas de qualquer forma. Ele começa a mudar as estruturas da igreja. E a próxima etapa é simplesmente corromper a verdade. O fim justifica os meios. Então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, apresenta a identidade de um pastor. O pastor é o hiperetes. O pastor é o ministro. Ele é o servo, ele é o escravo do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo descreve um pouco como é a vida do hiperetes da igreja em 2 Coríntios capítulo 6. Vai até lá, deixa aí 1 Coríntios marcado. Então, tá aí, ó, o apóstolo Paulo aqui vai dar um catálogo de situações para todos aqueles que querem ser pastor. Então, você que quer ser pastor, tá aqui, viu? O que pode lhe aguardar. Tá aqui no verso 4, ele fala assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Aqui é a mesma palavra que nós acabamos de ler. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. E aí ele continua, irmãos, verso 8: por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como sendo enganadores e sendo verdadeiros, como sendo desconhecidos e entretanto desconhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo vivemos, como castigados, porém não mortos. E ele segue. Então aqui ele está descrevendo qual era a vida de um ministro. As pessoas de Corinto viam o cargo de ministro da igreja como sendo o auge da vida cristã, a mais elevada, importante e solene função. E o apóstolo Paulo está mostrando aqui qual é o caráter, qual é o tipo de trabalho que está presente ali. Então não tem honra, não tem distinções, eles são apenas servos da palavra de Deus. Essa é a expressão ministros. Volte lá para o texto, vamos ver a segunda. A segunda é despenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra despenseiro, irmão, significa literalmente mordomo. Todo mundo sabe o que é um mordomo. O mordomo é aquele que administra e distribui os bens do seu senhor. Ele não é o proprietário de nada, ele precisa prestar contas do modo como ele gere a casa do Senhor e os bens dele. Então o apóstolo Paulo está usando essa figura para dizer, olha, os líderes, eles não são os donos da casa, eles não são os donos da igreja, eles não são os donos do povo, eles trabalham para o povo, eles trabalham na casa, eles não têm nenhum recurso, tudo que eles têm eles receberam de Deus, o chamado veio de Deus, o dom veio de Deus, a verdade que eles receberam vem de Deus, e a função deles é simplesmente a de compartilhar. Tito capítulo 1, versículo 7 fala isso, que o que se requer do dispenseiro de Deus é que ele seja encontrado fiel. Agora, irmãos, o que o mordomo dispensa? O que o mordomo serve à igreja? Veja como é interessante, ele fala que ele é um despenseiro dos mistérios de Deus. Essa palavrinha mistério, já expliquei várias vezes aqui para os irmãos, ela é usada no Novo Testamento para falar de algo que esteve escondido, que esteve oculto, mas que com a chegada de Jesus e o ministério dos apóstolos, isso se tornou conhecido. Então ele está falando aqui do Evangelho. A mensagem de que a segunda pessoa da Trindade se tornou humano, cumpriu perfeitamente a lei de Deus, morreu como um sacrifício pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, essa mensagem era oculta no Antigo Testamento. Com a chegada de Jesus e o ministério dos apóstolos, ela se tornou conhecida. Então ele está dizendo, nós somos os dispenseiros dessa mensagem. Nós somos garçons do Evangelho. Nós recebemos a mensagem de Deus e entregamos isso nas mesas do povo remido. Irmãos, quando um líder, um pastor falha nisso, toda a igreja fica desnutrida. Quando ele começa a ensinar meras opiniões, autoajuda, psicologia, ensinar texto fora de contexto, é incrível, irmãos, a igreja enfraquece. É como se ele estivesse pervertendo o alimento.
É como se ele estivesse tirando os nutrientes do santo alimento e entregando para o povo de Deus apenas fast food. Cerca de um mês atrás eu recebi uma ligação muito interessante, uma ligação de São Paulo. E era o representante de uma igreja, de uma grande igreja, e eles haviam adotado um sistema de gestão de igrejas e de programas de igrejas importado dos Estados Unidos. Então, um programa muito moderno, transformando completamente as estruturas da igreja, e era um programa que trabalhava com filiais. Eu não entendi muito direito, mas sei que era uma coisa lá dos americanos, dessas igrejas mais contemporâneas. E esse irmão, ele estava um pouco frustrado porque o programa se demonstrou um fracasso. Igrejas se fecharam, diz que começou com muita gente, depois se enfraqueceu e fechou, e estava todo mundo frustrado. E eles estavam fazendo uma reunião, e um deles mencionou a nossa igreja. Ah, mas eu acompanho uma igreja lá em Salvador, assim. Ligaram, vou ligar para o pastor. Aí me ligaram, e a pergunta foi: pastor, qual foi o mecanismo que o senhor usou aí? Mecanismo? Eu não conheço, nem sabia que tinha um mecanismo, quanto mais qual eu usei, né? Irmãos, é incrível isso. Deus não nos chamou para inventar mecanismos. Deus nos chamou apenas para dispensar os mistérios de Deus. É só isso. É abrir a palavra do Senhor, explicar a palavra do Senhor para o povo, e o Senhor faz a obra. Às vezes Deus enche uma congregação, às vezes Ele não enche, Ele é soberano nisso. Mas não tem mecanismos, não tem uma técnica, não tem uma coisa escondida a ser feita que possa manipular pessoas para as pessoas crerem no Senhor e crescerem espiritualmente. Então o pastor, ele é simplesmente um dispenseiro. Ele simplesmente entrega o mistério, o evangelho de Deus para o povo. Então, os crentes de Corinto, eu volto a dizer, eles tinham uma ideia muito errada dos seus líderes. Eles estavam supervalorizando esses homens, e é por isso que Paulo, combatendo essa hipervalorização, ele apresenta a verdadeira natureza de um líder da igreja. Ele é um ministro. Ele é o menos importante de todos os escravos. Ele é um mordomo. Ele é um garçom do evangelho. Então, o ministro que se vê assim, ele vai abençoar a igreja de Deus, e a igreja que vê o ministro assim, ela também será muito beneficiada pelo Senhor. Essa é a descrição. No verso 2, nós temos o dever. Qual é o dever de um líder na igreja de Deus? Acompanhe comigo aí a leitura, muito importante se acompanhar na sua Bíblia. Olha o que ele diz sobre o dever de um líder na igreja de Deus. Ele fala assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles tenha 2 milhões de inscritos no Instagram. É o que está aí? Claro que não é, meus irmãos. A exigência é que ele seja fiel. A palavra fiel aqui significa confiável, íntegro, leal. Os irmãos que tem negócios, tem empresas, vocês sabem qual é o tipo de funcionário mais difícil de encontrar. É alguém que seja fiel, reto, alguém que trabalha corretamente, seja na presença ou na ausência de quem está fiscalizando ele. Então o texto diz que ele tem que ser fiel. Não diz, lembre-se, que ele tem que ser brilhante, que ele tem que ser culto, que ele tem que ser um grande orador. Não diz que ele tem que ter uma forte presença de palco. Até isso, né, já está sendo usado para falar dos pastores, é uma coisa incrível. A única exigência é que ele seja fiel. Lá em Números 12:7, quando Deus fala de Moisés, ele diz assim: Moisés é fiel em tudo. Então Deus não estava olhando qualquer outro atributo de Moisés. Deus estava olhando para o seu coração e via que ele era um homem leal ao Senhor. Irmãos, é incrível que o apóstolo Paulo sempre estava cercado de pessoas fiéis. Aqui no capítulo 4, no verso 17, veja o que ele diz a respeito de Timóteo. Ele fala assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e
fiel no Senhor. Muito bonito isso. Em Colossenses capítulo 1, verso 17, ele fala a mesma coisa de um homem chamado Epáfras. Epáfras era fiel. Paulo estava sempre cercado dessas pessoas. Você não acha que esse é um bom critério para você definir as suas amizades? Quem são os melhores amigos que você poderia ter ao seu redor? Pessoas fiéis. Se cerque de pessoas fiéis. Eu acho estranho, irmãos. Eu acho confuso quando há pessoas que têm como seus melhores amigos pessoas infiéis. Eu não entendo. Como é que pode haver tanta comunhão entre luz e trevas? Os seus melhores amigos deveriam ser aqueles que são fiéis. Como eu disse para os irmãos, os crentes de Corinto facilmente se impressionavam com a estética dos filósofos da Grécia. Eu falei várias vezes para vocês que eles meio que pegavam a estética desses homens do mundo e estavam aplicando aos seus pastores. Então esses homens tinham uma oratória muito eloquente, eles tinham um modo de se vestir muito refinado, eles tinham aquele ar de superioridade como se tivesse sempre resposta para tudo. Nada muito diferente do nosso tempo. E o que Paulo está dizendo é: Deus não procura esses atributos nos seus dispenseiros. Deus não está procurando essas externalidades. O que o Senhor requer é fidelidade. E fidelidade é o Senhor entregar algo para um homem e esse homem receber e entregar para a igreja do Senhor aquilo que ele recebeu do Senhor, sem corromper. Então isso é o que o Senhor requer. Então é como se Deus olhasse para o líder da igreja e dissesse assim: olha, aqui está o meu livro, aqui está o Espírito Santo, aqui está o dom, aqui está a minha palavra. Agora tome todas essas coisas e entregue à congregação. Seja um homem fiel, seja um homem consagrado e... Esse é o chamado. Então esse é um homem fiel. Agora, meus irmãos, qual é o oposto de um homem fiel? Qual é o oposto do dispenseiro fiel? É aquele que corrompe a palavra. O apóstolo Paulo fala desses homens no capítulo 2 da segunda carta. Vai aí na segunda carta, só para eu mostrar para vocês esse contraste, o oposto do fiel. No capítulo 2, versículo 17... ele fala aqui do que não é fiel para com o seu ministério. Olha como ele retrata essas pessoas. Ele diz assim: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Grife aí essa expressão, mercadejando a palavra de Deus. Sabe o que significa mercadejar a palavra de Deus? Mercadejar é literalmente vender barato. A expressão que eu acredito que mais se aproxima de mercadejar para os nossos tempos é a expressão xing-ling. É verdade, meus irmãos. O que é o xing-ling? É aquilo que parece com o original, mas não é, é falso. É aquilo que na aparência parece algo muito caro, mas não representa o valor que aparenta ter. Então, Paulo está falando que algumas pessoas pegam o evangelho, que é precioso, que é caro, e essas pessoas vendem um evangelho barato. É uma Bíblia que não tem pecado, é uma vida cristã na qual não se enfrenta dificuldades, é uma existência na qual você pode fazer todas as coisas que quiser e que no final das contas não haverá julgamento. Isso aí é mercadejar a palavra. Isso é o xing-ling dos falsos mestres. Eles não são mordomos fiéis. Eles prostituíram a mensagem por causa de popularidade, riqueza e glória humana. Eles vão receber essas coisas aqui nesse mundo, mas eles serão reprovados no dia de Cristo. Irmãos, tudo que Deus quer de um pastor é isso: que ele seja fiel, que ele seja um fiel no dispensar os mistérios de Deus, que ele pregue todo o conhecimento de Deus. Isso é o que o Senhor exige de alguém que é chamado para o ministério. Volte lá para 2 Coríntios,
falamos aqui do dever dele. Primeira, né? Muito obrigado. Estão atentos, né? Nota 10. Nota 10. 1 Coríntios capítulo 4, no verso 3. Agora, irmãos, nós vamos ver a postura de um líder na igreja de Deus. Como é que deve ser a postura desse homem? E aqui eu vou adiantando a vocês que é a luta de todo grande líder da igreja. Toda pessoa que é chamada por Deus ao ministério, ela sempre luta com esse tema que ele fala aqui no verso 3. Veja só. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: eu não me importo com o julgamento de vocês. Eu não me importo. Antes de você achar que o apóstolo Paulo está sendo grosseiro, arrogante, que ele está dizendo assim, tipo, eu faço o que eu quiser e não devo satisfação a ninguém. Não, ele não está falando disso. Ele está falando que ele não se importa com o julgamento segundo os critérios humanos. Nós já falamos os critérios humanos dos crentes de Corinto. Oratória refinada, uma estética visual, uma interação com os grandes nomes, os grandes pensadores da época. Então Paulo diz: eu não me importo com isso. Eu não me importo com os julgamentos de vocês. Eu não me importo com os elogios de vocês. O verbo aqui, irmãos, julgar significa inquirir, interrogar. Então ele está falando assim: eu não tenho receio de ser interrogado por vocês ou por qualquer corte humana. Mais à frente ele vai dizer qual era o único tribunal que ele se importava, qual era a única corte com a qual ele estava preocupado. Ele não se preocupava com os critérios humanos que eram utilizados para avaliar a relevância dele. Ele não dava atenção a isso. É incrível isso. Ele acrescenta algo bem interessante aqui, veja só, acompanhe comigo aí, final do verso 3, a última frase, ele diz assim: nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Veja o que ele está dizendo, irmãos. Ele está falando: eu não me importo com o que vocês dizem ao meu respeito, e eu não me importo nem com o que eu penso a meu respeito. Nem o julgamento de vocês, nem o meu próprio julgamento importa. Eu diria, irmãos, que isso aqui é uma das manifestações da maturidade plena. Porque todos nós, de alguma maneira, estamos sempre empenhados no fortalecimento do nosso ego. Vocês sabem que a nossa tendência é sempre a de ter uma boa avaliação a respeito de nós mesmos. E Paulo está dizendo: eu não me importo com isso, eu não me importo com o que vocês dizem ao meu respeito, eu também não me importo com o meu próprio ego. Porque todos os critérios humanos, irmãos, eles são errados. Eles são tendenciosos. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos que pode soar um pouco estranho, mas tenham paciência, que eu vou explicar melhor. Não fique muito tempo avaliando a sua vida espiritual. Não fique muito tempo investigando a si mesmo, a profundidade das suas intenções. Irmãos, não faça isso, em primeiro lugar, porque nós não somos confiáveis. Nós não somos. A Bíblia fala que o nosso coração é mais enganoso, ele é desesperadamente corrupto, que só o Senhor pode conhecer. Mas tem um outro fator que é de vida cristã. Em 2 Coríntios 3,18 é dito lá que para nós sermos transformados, nós não temos que ficar olhando para nós mesmos, mas para a glória do Senhor na face de Cristo. Então, quando nós paramos de olhar para nós mesmos, para os nossos acertos, para os nossos fracassos, e focamos na glória do Senhor Deus revelada na face de Cristo, é dito lá que o Espírito Santo vem e nos transforma. Então não concentre muita atenção em você, olhe mais para onde você deveria estar. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Muita introspecção definitivamente não faz bem. Eu gosto, irmãos, de comparar isso com o trato com os demônios. Você não deve ficar procurando sondar os demônios, o que é que o demônio pensa, de onde ele veio, para onde ele vai, o que é que ele está fazendo, o que é que ele está pensando. Ora, irmãos, os demônios mentem. Eles sempre mentem, eles são a materialização da mentira.
Como é que você acha que numa conversa você pode discernir o que anda no pensamento deles? Se concentre em Deus e deixe os demônios para lá. Então é mais ou menos a mesma dinâmica. Olhe para o Senhor Jesus e pare de ficar ali muito investigando seu coração, porque você vai ser traído por ele. No versículo 4, ele desenvolve um pouco mais essa ideia, falando assim: porque de nada me argue a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: eu não fico me avaliando nem quando a minha consciência está limpa, nem nesses momentos, nem naquelas ocasiões em que eu acredito que eu estou caminhando com o Senhor, que eu estou enfrentando os meus pecados à luz do Evangelho, que eu estou subjugando as minhas inconsistências. Ainda assim eu não me avalio por essas coisas. Então, irmãos, aqui nós temos a postura do líder da igreja de Deus. É assim que ele tem que ser. Ele não é governado pelos critérios humanos de avaliação, nem os dele e nem os das pessoas, e ele não vive refém de expectativas erradas, nem as próprias e nem também a da igreja. Chegamos em quarto lugar, a avaliação do líder da igreja, o julgamento do líder da igreja de Deus. Veja aí o que ele fala. Eu vou começar lendo do final do verso 4, entrando no verso 5, a última frase do verso 4, e entrando no verso 5, ele fala assim: pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Tem várias coisas maravilhosas que ele afirma aqui. A primeira delas é: quem me julga é o Senhor. Em outras palavras, irmãos, só o Senhor tem os critérios corretos. Só o Senhor pode identificar o que está no coração. Só o Senhor pode sondar o que está no profundo da alma. Só Ele pode ver todas as partes escondidas. Então ele disse: é o Senhor que julga. O julgamento, a avaliação de vocês não é confiável. A minha mesma não é. É o Senhor que nos julga. Segundo, ele diz: nada julgueis antes do tempo. Essa frase aqui é muito mal entendida. Alguns acham que porque ele está dizendo aqui nada julgueis antes do tempo, significa que a igreja não deve se pronunciar quando vê pecado, vida errada, coisas estranhas. Diz: não, a Bíblia diz que nós não temos que julgar. Quem vai julgar é o Senhor. Lembra que ele não está falando disso. Está falando daqueles critérios humanos de grandeza, através dos quais nós estabelecemos que uma pessoa é grande, importante. No capítulo 5, só para não deixar dúvida, ele manda os crentes julgarem os outros aqui. Olha no capítulo 5, versículo 12, só para não deixar dúvida, ele fala assim: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Quem são os de fora aqui? Ele está falando dos descrentes. Então tem lá um descrente que é imoral. A igreja vai se reunir, nós vamos disciplinar esse sujeito imoral aqui da nossa comunidade. Não existe isso. Mas ele fala assim: não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. E vocês sabem que o malfeitor aqui era o imoral. Então, quando Paulo fala de julgamento lá, ele não está falando desse tipo. Ele não está falando que a igreja não pode se pronunciar em questões relacionadas à moralidade do povo de Deus. Nós já explicamos isso. Ele diz: esses julgamentos de grandeza, de importância, irmãos, vamos suspendê-los. Eles pertencem exclusivamente a Deus. Terceiro, ele fala que haverá um tempo, haverá uma ocasião em que esse julgamento acontecerá. Ele diz aqui que será na vinda do Senhor, até que venha o Senhor. Então ele está falando: o Senhor Jesus vai voltar, ele vai ser o Senhor desse julgamento. A inquirição da qualidade dos pastores, no final das contas, acontecerá com a chegada do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, o que Deus vai julgar nesses dias? Deus vai julgar quantos batismos foram feitos? Quantos casamentos foram realizados? Deus vai julgar o tamanho, a extensão do ministério daquela igreja?
Olha aí o que Deus vai julgar. Ele fala assim, estou lendo a segunda linha do verso 5. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, ele fala aqui, irmãos, de dois elementos que serão julgados. O primeiro ele chama de as coisas ocultas das trevas. Não entenda que essa frase necessariamente seja uma coisa negativa. Trevas aqui significa simplesmente alguma coisa oculta. Pode ser uma coisa ruim, ou pode também ser um bom feito. Coisas que são desconhecidas seria uma opção de tradução aqui. Então a prova que ele não está falando necessariamente de coisas ruins é que no final do versículo ele fala que cada um receberá o louvor da parte de Deus. Então tem algumas obras ocultas que são desconhecidas hoje, mas que um dia serão devidamente reconhecidas pelo Senhor. Então esse é o primeiro elemento. Depois ele diz que Deus manifestará os desígnios do coração. Isso aqui, irmãos, é importantíssimo. O que são os desígnios? São os motivos, os porquês, as razões que levaram o ministro a fazer o que fez. E eu volto a dizer, irmãos, isso é uma grande luta para todo pastor. Por que eu estou ministrando? Eu estou ministrando para ser famoso? Eu estou ministrando para ser reconhecido? Ou eu estou ministrando para Deus ser glorificado? O que eu estou querendo fazer com o ministério recebido? O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que o Senhor vai sondar aquele aspecto, aquela parte do ministério que nenhum de vocês vê. Só Ele pode ver. Então é por isso que Paulo diz que só o Senhor pode julgar essas coisas. Porque no final das contas pode ter uma pessoa muito grande realizando grandes feitos no reino de Deus, mas no seu coração ele é um tremendo arrogante que está fazendo aquelas coisas simplesmente para receber a honra. Mas Deus vai investigar essas coisas no dia de Cristo. Ele colocou aqui que cada crente será participante desse dia. Ele não fala que são apenas os pastores. Ele fala cada um será inquirido pelo Senhor nesse dia. Então ele expande aqui o julgamento, a avaliação de Deus para todos os crentes da igreja. E irmãos, esse era o único julgamento que para o apóstolo Paulo importava. Então ele não estava nem aí para o que estavam dizendo dele, se estavam elogiando, se estavam dizendo que ele era o grande apóstolo, fundador da igreja. Ele está simplesmente dizendo que a verdade a respeito de um líder, de um pastor, no final das contas, não reside no que ele faz, mas sobretudo no modo como ele pensa. Os porquês ele faz o que faz, e isso só pode ser investigado pelo Senhor. Ele termina dizendo qual vai ser o prêmio. Qual vai ser o prêmio daqueles que serão inquiridos por Deus? Ele diz assim, final do verso: e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Você vai receber um louvor. Você vai receber, irmãos, a palavra louvor aqui é elogio. Você consegue imaginar isso? Você recebendo um elogio de Deus. Não tem nada que possa pagar algo. Nós sabemos que nós não merecemos nada, irmãos. Mas imagina um dia nós chegarmos diante do Deus poderoso e nós sermos aprovados por Ele diante de todas as nações e dos anjos. Imagina Deus olhando para você e dizendo: você é um servo fiel, você é uma serva fiel, você realizou todas as coisas para a minha glória. Você fez as coisas pensando na minha honra. Você tinha o meu nome em primeiro lugar quando fez todas essas coisas. E sobre as obras ocultas aqui, irmãos, eu creio que uma das coisas mais emocionantes que vai ocorrer nesse dia são aqueles pastores desconhecidos sendo elogiados por Deus. Tem muitos pelo mundo que são pastores de pequenas igrejas, às vezes nas periferias, às vezes na zona rural, pessoas que não têm rede social, que não são conhecidos nacionalmente, mundialmente, mas são homens consagrados, fiéis a Deus, que estão lá pregando a palavra de Deus, às vezes para um público pequenininho. Essas pessoas receberão o louvor do Senhor. É maravilhoso isso. Então, irmãos,
Tudo que Paulo escreveu aqui foi para corrigir a mentalidade errada dos crentes de Corinto. Eles deveriam parar de usar critérios humanos para avaliar os líderes da igreja, parar de louvar humanamente os seus pastores. E para formar essa mentalidade neles, ele apresentou aqui um perfil de um líder na igreja de Deus. Primeiro, ele é um escravo, um mordomo. O que se requer dele é que ele seja fiel. A postura dele é a que ele nunca deve se importar com o elogio das pessoas. E em quarto lugar, ele deve avidamente desejar e buscar o elogio de Deus. Esse é o perfil de um pastor santo. Deixe-me agora passar aqui para algumas lições. Tem algumas aplicações que eu quero fazer aqui junto com os irmãos. Depois nós vamos orar. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir a você que está aqui ouvindo essa pregação e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quero te dizer que Deus lhe convida a vir conhecer os mistérios de Deus. Deus lhe convida. E o grande mistério de Deus que nós só tomamos conhecimento no Novo Testamento é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa boa notícia maravilhosa que a segunda pessoa da Trindade veio a esse mundo fazer o que você jamais poderia fazer por si mesmo: cumprir perfeitamente a lei de Deus e pagar pelos seus próprios pecados. Jesus veio aqui, ele viveu uma vida perfeita, uma vida íntegra, para substituir as nossas vidas erradas. E ele morreu como um pagamento. Ele realizou essas duas grandes obras. E esse é o grande mistério de Deus que nós só conhecemos no Novo Testamento. Para você se tornar participante disso, é preciso você crer. Então creia nessa mensagem, creia no Evangelho, creia nesse grande mistério de Deus. Entregue seu coração a Jesus Cristo. Abandone sua vida de pecado. Diga: Senhor, eu me curvo, eu me prostro, eu tomo o Senhor como meu Salvador. Entrego a Ti os meus pecados e recebo pela fé a justiça de Cristo. Se você fizer isso, você vai ser salvo hoje. E você vai ser participante desse povo glorioso que o Senhor está formando nesse mundo. Me dirigindo agora à igreja, irmãos, eu espero que depois de considerar esse texto bíblico um pouco mais de perto com vocês, todos nós tenhamos um entendimento bíblico do que é o ministério pastoral. Não avaliem os pastores segundo os critérios humanos. Sua agenda, seus títulos acadêmicos, seus livros, seus impactos nas redes sociais, eloquência, carismático. Irmãos, se libertem dessas coisas, porque esses são os critérios pelos quais o mundo julga os seus grandes. Então essa é a forma do mundo olhar. E nós não pertencemos mais a esse mundo, nós não utilizamos esses critérios. Avalie os líderes da igreja como eles são descritos aqui. Eles são escravos, eles são mordomos de Cristo, e a única exigência bíblica deles é que eles sejam fiéis, ao dispensar, servir os mistérios de Deus. Homens que se afadigam na palavra para entregar para a igreja todo o conselho de Deus. Uma igreja madura, irmãos, ela vai requerer dos seus pastores nem mais e nem menos do que isso. Ela vai manter as suas expectativas nesse lugar. É importante, irmãos, vocês lembrarem que o trabalho mais importante de um pastor é aquele que a igreja menos vê. Ele vai à despensa buscar o alimento, horas e horas, se afadigando na palavra, de joelhos no chão, perante o livro santo, para tentar trazer o alimento mais nutritivo possível para a igreja do Senhor. Esse é o trabalho mais importante de um pastor e, infelizmente, é o trabalho mais negligenciado. Há muitos pastores que estão fazendo muita coisa no ministério pastoral, mas estão negligenciando o essencial. Eles são trabalhadores incansáveis, formando programações, gerindo grandes equipes, empregando todas as suas energias em outras demandas.
e deixando a de dispensar os mistérios de Deus como comprometida. Eu quero pedir aos irmãos que orem pelos pastores. Orem, porque todo pastor de vez em quando precisa recalibrar sua vocação. As coisas vão acontecendo, a igreja é muito dinâmica e ele vai sendo envolvido por uma coisa, por outra, e de repente ele está ali meio que patinando no ministério. Em alguns momentos ele precisa parar e pensar: o que é que o Senhor requer de mim? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a prioridade? E é essa aqui, irmãos: um fiel dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu estendo essa reflexão aos pastores e seminaristas que estão aqui essa manhã. Lembre-se disso: o que é que Deus requer de você? Essa passagem ensina que Deus requer duas coisas de todo aquele que anseia pelo ministério. Primeiro é fidelidade, e segundo, motivos puros. São as duas coisas que Deus quer de você. Deus quer que você seja um dispenseiro dedicado a nutrir a igreja de Deus com a palavra pura, e que você tenha um coração que anseia por honrar exclusivamente a Deus nesse processo. É isso que Deus requer de você. Somente isso importa. Tamanho da igreja não importa, reconhecimento humano não importa, títulos acadêmicos não importa, livros escritos não importam, congressos, nada dessas coisas serão objetos do julgamento do Senhor. O Senhor nunca elogiará um dos seus ministros por conta dessas coisas. Então coloque desde já a sua vocação no devido lugar. Fidelidade e intenções puras. É o que Deus requer de você. Tem uma fala ainda para a igreja que nós aprendemos dessa passagem. Eu coloquei na seguinte sentença: pare de se importar com os elogios. Quando o apóstolo Paulo diz assim: eu não me importo com o julgamento de vocês, ele não estava falando de críticas, ele estava falando de elogios. Dizer eu não me importo com as suas críticas não é tão difícil. Esse é também um passo para a maturidade, mas eu não considero tão difícil de desenvolver isso, porque isso, em certo sentido, é até um mecanismo de defesa nosso. Então nós temos uma tendência de naturalmente querer nos blindar de críticas. Agora, difícil é você se blindar dos elogios. Difícil é isso. Então imagina lá os crentes, o partido, né, a facção paulina lá na igreja de Corinto, com a cartaz na mão: eu sou de Paulo, e ele é o cara, ele fundou essa igreja, eu me converti com ele, tudo que eu sei eu aprendi dele, e o apóstolo Paulo olhando para tudo isso, dizendo: eu não me importo com isso. Irmãos, isso é um grande sinal de maturidade espiritual. Eu diria que é libertador você se liberta, você abandonar a necessidade de elogios. No ministério pastoral, eu comumente me vejo diante de pessoas ressentidas. Eu vejo cônjuges ressentidos um com o outro. Eu nunca recebi um elogio. Eu nunca recebi um obrigado. Eu nunca recebi um mimo. Estava contando ontem para os homens, né, da igreja, que anos atrás estava lidando com um homem que cometeu adultério, e conversando com ele estava justificando o porquê. Ele falou assim: pastor, minha esposa nunca me trouxe um copo d'água. Nossa, que sofrimento, né, irmãos? Que vida difícil. Quase que eu dei um lenço para ele. Minha esposa nunca me trouxe um copo d'água, mas pastor, lá no meu trabalho tinha uma moça. Toda vez que ela ia tomar água, ela me trazia um copo. Eu digo: não diga. Não diga. Depois ela começou a trazer um chocolate. Estava comendo esse chocolate e lembrei de você. Irmãos, gente imatura, manhosa, infantil. Perdoe-me dizer isso, mas se você é esse tipo de pessoa, se liberte disso.
Se liberte de elogios, de expectativas. Cumpra a sua missão. O único elogio que tem que te importar é esse que nós acabamos de ler aqui. É esse. Então não fique esperando dos seus filhos, do seu cônjuge, das pessoas com as quais você trabalha. Não fique esperando essas coisas. Isso é uma infantilidade. É uma forma de arrogância. É você procurando pessoas para ficar massageando o seu ego. O Evangelho de Jesus Cristo nos liberta dessas coisas. O nosso padrão não é gente amaciada, não. O nosso padrão é um ser crucificado. É Ele que é o nosso exemplo. Então se liberte disso. Tome como uma santa ambição receber o elogio de Deus. Eu quero de todo o meu coração ouvir: servo bom e fiel. Se você fizer isso, você vai ser mais maduro e também vai ser mais feliz nesse mundo. Porque pode ter certeza que você se torna uma pessoa mais feliz quando se liberta da necessidade de massagem no ego. Irmãos, eu quero terminar dizendo que só há um motivo pelo qual nós devemos realizar todas as nossas atividades nesse mundo. E esse motivo está lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Eu quero ler com vocês. Depois nós vamos orar. Primeira Coríntios 10, 31. Ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós acabamos de ler que um dia o Senhor vai julgar as motivações do nosso coração. E quando o Senhor estiver investigando todas as partes ocultas da nossa alma, é isso aqui que Ele vai estar procurando. Você me glorificou? Você me honrou? Quando você trabalhou para a minha glória. Quando você estudou, você fez isso como um tributo a mim. As conversas que você teve, elas espelhavam a santidade da minha pessoa. O entretenimento que você teve, ele honrou o meu nome. O seu uso das redes sociais, as amizades que você cultivou, elas serviram para magnificar o meu nome. São essas questões, irmãos, que serão avaliadas. Os únicos que receberão o elogio de Deus são aqueles que fizeram para a glória do Senhor. Então que seja assim na sua vida, para que todos nós recebamos o elogio do Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, nos agradecemos a Ti por ler a Tua palavra, olhar um pouco mais de perto esse texto tão belo, tão profundo, tão maravilhoso. Graças Te damos, Senhor, porque nós podemos abrir a Tua Escritura e sondar os mistérios que o Senhor revelou a nós, exclusivamente na Tua palavra. Nesta manhã, Senhor, eu oro por todos aqueles que foram investidos do ministério pastoral, para que eles se vejam tal qual são representados nessa passagem, como escravos de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Que eles preguem e vivam assim, que sejam homens fiéis, que sejam homens de motivos puros, e que não vivam, Senhor, esperando qualquer tipo de recompensa nesse mundo, que não vivam confiando nos elogios das pessoas, nem nos seus próprios elogios. Ajude-nos, todos nós, como servos do Senhor, a nos libertar dessas expectativas e vivermos simplesmente para a glória do Teu nome, honrando, bendizendo ao Senhor em todas as coisas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.